Para dar início ao evento, eu vou convidar o professor Guilherme Ariplonski para fazer a abertura desse seminário, diretor aqui do Instituto de Estudos Avançados, não sem antes agradecê-lo por todo o apoio que ele tem dado ao meu projeto, né, cujo resultado hoje, né, é esse seminário, o projeto que eu desenvolvi aqui durante o período sabático, que eu estive aqui no ano passado, e também a todos os outros projetos que a gente vem desenvolvendo aqui no CAERE, no NUPES, aqui vinculado ao IEA. Então, eu agradeço ao professor Ari e também à professora Roseli pelo apoio durante todo esse período. Professor Ari. Bom dia. Muito bom dia. Há exatos 100 anos, nasce em Nova York David Landis, um notável historiador econômico. Seus estudos, materializados em livros como A Riqueza e a Pobreza das Nações, iluminam o efeito econômico das revoluções industriais e da subsequente emergência do que hoje chamamos de inovação. A obra seminal do professor Landis tem o curioso título de Prometeu Desacorrentado. Como lembramos, Prometeu era um mestre artesão e titã que, por roubar o fogo divino e entregá-lo à humanidade, dando-lhe vantagem sobre as outras criaturas, foi severamente castigado por Zeus, o mais poderoso dos deuses da mitologia grega. Prometeu foi acorrentado no alto do Monte Cáucaso, tendo seu fígado devorado todos os dias por uma enorme águia. À noite, o órgão se regenerava e no dia seguinte o castigo se repetia. Assim foi por muito e muito tempo, até, segundo a mitologia, né, ser libertado por Héracles, um dos filhos de Zeus, mais conhecido por Hércules. A saga de Prometeu é o mote que David Landis utiliza para explicar a transformação tecnológica e o desenvolvimento industrial na Europa Ocidental desde 1750 até os tempos atuais e que se espraiou e se tornou a referência, né, o padrão do mundo ocidental e agora também de outras partes do mundo. No ano 2000, surge o livro Atena Desacorrentada, o avanço das mulheres na ciência e tecnologia. O título, evidentemente, se inspira no título do livro de Landis. Atena, também filha de Zeus, era uma divindade associada à sabedoria, assim como às habilidades e aos ofícios. Eis a questão central da obra, de que o querido professor Henry Hetzkovits é coautor. Abre aspas. Por que há tão poucas mulheres cientistas, especialmente nos escalões superiores da profissão? Fecha aspas. Cumprimento efusivamente a professora Janine Onuki pela realização deste seminário sobre gênero e carreira docente na USP, trajetória e novos desafios, que, como ela disse, foi resultado do programa sabático, programa que chega na 10ª edição aqui no Instituto de Estudos Avançados, em parceria com a Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação, e esse evento de hoje, esse seminário, integra as atividades do projeto FAPESP Gender STI, que é parte de uma rede global, de 16 países ou 18 países, ou uma quantidade bastante expressiva de países e instituições nomeada. O objetivo desse projeto é acompanhar a participação das mulheres em diferentes instituições de ciência, tecnologia e inovação e pensar políticas públicas mais inclusivas e diversas em diferentes ambientes científicos. Agradeço enormemente o prestígio da participação das estimadas professoras Lied, nossa, né, Roseli? Nossa sempre diretora, agora presidente do IPT, da professora Patrícia e da professora Anelisa, que trazem as perspectivas, respectivamente,
das Ciências Exatas e Engenharia, a professora Liede, das Ciências da Vida, a professora Patrícia, e das Ciências Sociais e Humanidades, a professora Ana Elisa. Agradeço também à professora Roseli a participação, que em sua fala de encerramento tem a missão de extrair lições dos 3 depoimentos que ouviremos na sequência. O seminário de hoje é também a contribuição do IEA às comemorações de 2024 na USP, relativas ao Dia Internacional da Mulher, que foi instituído pela Organização das Nações Unidas em 1975. No ano que vem, quando se comemorará o 50º dessa data marcante, o IEA poderá, eu diria, talvez deverá, contribuir para fazer um balanço honesto de quantos dos grilhões Atena conseguiu se liberar e o que ainda precisa acontecer para que finalmente Atena, vocês, todos nós, estejamos e que vocês se sintam desacorrentadas. Obrigada, professora Ari, mais uma vez, pelas suas palavras também. Eu vou dar início, então, imediatamente ao seminário, né, passar a palavra para as expositoras. A professora Ari apresentou, né, o que é o nosso projeto de Gender STI, né, ele começou em 2021 e ainda está em andamento. Ele é marcado nesse mês pelo lançamento do Observatório Europeu de Gênero em Ciência, Tecnologia e Inovação, e pelo projeto da FAPESP, a gente está criando o mesmo observatório similar aqui na USP, né? Eu queria agradecer a equipe de pesquisadores, pesquisadoras do projeto, estão todas aqui, olha, Gabriela, Vitor, Flávia, Júlia, Giovana, Yasmin, Mariana, que fazem parte desse projeto da FAPESP, agradecer muito a colaboração deles em todo esse período, né? E eu quero, então, apresentar nossas expositoras, né, que eu agradeço muito por terem reservado esse tempinho para estar aqui, porque todas elas são muito ocupadas. Então, a professora Liede Bernucci, que é professora titular da Escola Politécnica, foi diretora de 2018 a 2021 e é diretora-presidente do IPT. A professora Patrícia Gama, que é professora titular e diretora do ICB, do Instituto de Ciências Biomédicas, e é foi diretora, né, da Sociedade Brasileira de Biologia Celular de 2018 a 2020 e continua também, né, como membro dessa associação. Né. E a professora Ana Elisa Bechara, professora titular do Departamento de Direito Penal e vice-diretora da Faculdade de Direito. Né. Então, são 3 lideranças, né, femininas hoje aqui na universidade, né, a quem eu agradeço muito por estarem presentes. A gente vai contar depois com o encerramento as palavras da professora Roseli de Deus Lopes, que é professora titular da Escola Politécnica, e também agora está encerrando a gestão como vice-diretora aqui do Instituto de Estudos Avançados. Né? Então, eu quero também agradecer muito o apoio da professora Roseli. Vou passar a palavra, então, primeiro à professora Ana Elisa Bechara. Obrigada, Ana Elisa. Bom dia a todas as pessoas que estão conosco, seja aqui presencialmente, seja virtualmente. Esse evento está sendo transmitido. Eu queria, antes de mais nada, agradecer muito o convite do IEA, e faço isso na pessoa da professora Janina Olucci, e queria parabenizar não só a professora Janina, mas o IEA por promover essa discussão tão importante, professora Ari, que foi também apresentada. E eu digo que eu estou muito feliz aqui hoje de estar ladeada por essas mulheres, não só deste lado daqui, mas outras tantas lideranças femininas na universidade que eu vejo aqui diante de mim. Né? Então, a professora Liede, a professora Patrícia são as minhas inspirações desde sempre, eu aprendo com elas todo dia, e que importante a gente ter as 3 áreas aqui, né, expondo as mesmas dificuldades. Professora Roseli, que honra tê-la aqui conosco também no fechamento desse painel. E eu quero dizer que a minha fala vai ser uma fala, como não poderia deixar de ser, uma fala dura, uma fala crítica, mas também uma fala otimista. Né? Uma fala dura porque
é difícil ser mulher em pleno século XXI. Né? E otimista minha fala porque eu vejo já muitas mudanças recentes que vão se operando e vão se operando rápido e que mostram que esse é um caminho sem volta. Então eu sempre sou otimista quando eu falo sobre isso. Né? E eu começo com frases que nós mulheres ouvimos, acho que diariamente. Né? Você é uma vencedora. Que orgulho de você. Como você fala bem. E para mim uma das piores. Como é que você consegue conciliar? Né? Essas são frases que a gente ouve dia sim, dia também. Né? O fato é que as mulheres que hoje compõem o corpo docente da universidade, e do meu lado eu falo lá no curso de Direito, fazem parte de gerações que sofreram e ainda sofrem com estereótipos de gênero e as mais variadas formas de violência, né, na esfera acadêmica, no âmbito de dinâmicas socioculturais que até pouquíssimo tempo atrás eram quase que invisíveis e por isso pouco debatidas. Né? Então, embora nós todas, né, sejamos consideradas à primeira vista como vitoriosas e bem-sucedidas, e é assim que a gente costuma ser apresentada nas coisas, de fato nós docentes alcançamos as nossas respectivas posições apesar do sistema, né, e apesar de sermos mulheres. Eu não vou aqui desperdiçar o meu tempo falando das dificuldades individuais que eu vivenciei e ainda vivencio. Eu prefiro aqui refletir sobre uma perspectiva mais abrangente, né, para tratar sobre os problemas da academia e, por que não, da minha área, do direito, como um território ainda muito masculino. Né, e para tratar, então, da importância e dos desafios da equidade de gênero. A constatação da inequidade de gênero na academia vai desconstruindo, ou sempre desconstruiu, o mito da meritocracia e vai revelando a existência de uma barreira não apenas para o ingresso e para a ascensão das mulheres na academia, como também uma barreira para o simples pertencimento das mulheres ao espaço acadêmico. Como reflexo disso, a gente tem um quadro ainda de invisibilização de gênero e de naturalização do masculino, o que não só enfraquece a pluralidade, mas enfraquece a própria essência da universidade. Né? Na verdade, é um grande paradoxo. Na minha área, na área do direito, eu posso dizer que, para além dos próprios muros da universidade, a inequidade de gênero vai afetar diretamente as próprias formas de produção e aplicação do direito. Que não apenas, esse direito não apenas reproduz, mas também é responsável pela construção de vários estereótipos que acabam por negar os direitos das mulheres, expondo essas mulheres aí a toda sorte de violência. Exatamente por isso, né, embora nós tenhamos no mundo do direito uma série de normas, de leis que garantem os direitos das mulheres, que protegem as mulheres, todas nós, mulheres, temos a plena consciência de que, na prática, a gente nunca vai ser tratada com justiça, né, nas mais diversas esferas. Isso porque, apesar da existência dessas normas protetivas, o direito sempre se aplica e se interpreta utilizando a linguagem. E a linguagem não está imune, aliás, está sempre condicionada às disputas de poder. Né? E estando a nossa sociedade, né, condicionada a uma cultura patriarcal machista, quem vai ganhar essa disputa de poder, invariavelmente, é esse discurso machista. Né? Já dizia o Franz Kafka, naquele livrinho que todo mundo leu, né? Ante a lei sempre existe um porteiro. Esse é o nosso problema. Então, no universo específico do direito, por exemplo, embora as mulheres hoje correspondam à metade dos quase 1,5 milhão de inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil, a gente vê que a presença dessas mulheres nos cargos de liderança, seja em carreiras públicas, seja no setor privado, ainda é minoritária, se comparada à participação masculina. Né? Então, na medida em que as carreiras progridem, a participação vai caindo, mas mais do que isso, as poucas mulheres que conseguem ascender tendem a espelhar um modelo masculino na sua atuação. E isso leva ao que a gente chama de apagamento de gênero, né? E
ainda pior, a consideração de uma suposta neutralidade da área, né? Neutralidade do direito, com consequências diretas, como eu disse, para a aplicação do direito na realidade social. Para dar um exemplo muito simples, né, para quem é de fora do direito, né, quando a gente fala de mulheres em posições de liderança, basta ver que hoje na nossa Corte Suprema brasileira nós temos apenas uma mulher entre os 11 ministros, né, e sempre com risco de ir baixando ainda mais, né? Até alguns meses atrás nós tínhamos 2, agora é uma só, daqui a pouco não vai ser mais nenhuma, né? E na universidade é a mesma coisa, né? Se historicamente o ingresso feminino no corpo discente do curso de Direito cresceu, né, a ponto de a gente ter hoje 50% do alunado, né, composto por mulheres, isso não se verifica na composição docente, que é predominantemente masculina, branca, heterossexual, pertencente a classes sociais privilegiadas e ainda apoiada nesse ideal de neutralidade do conhecimento científico, né, que é construído aí sobre uma base androcêntrica. Então, para colocar isso em números, professora Janina, hoje nós temos no nosso corpo docente da Faculdade de Direito da USP 15% de mulheres, né, e se a gente considerar o topo da carreira, que são as professoras titulares, no universo de 40 titulares temos 2 docentes mulheres, né? Então, isso corresponde a um percentual ainda mais baixo. Porque correspondem a essa maioria absoluta, os homens também detêm o protagonismo da simbologia dentro da academia, né? Os nomes que estão nas salas de aula, os quadros, os bustos, são todos masculino, né? Sempre homenagem ao masculino. E isso é muito importante quando a gente fala dessa simbologia, né, dessa representação física, porque isso afasta as mulheres, né, de qualquer posição de poder e dos espaços de convivência como seres iguais. E por conta disso, em 2015, um grupo de alunas, e olha a importância da juventude na universidade, né? A universidade sempre é repensada, reconstruída com base nesse poder da juventude. Em 2015, um grupo de alunas da Faculdade de Direito se juntou para refletir sobre algo que incomodava cada uma delas e que elas entendiam como uma dificuldade pessoal. Por que elas se sentiam tão mal, constrangidas? E elas buscaram uma docente lá da faculdade, a professora Sheila Neder, e pediram, né, se podiam se unir num grupo de pesquisa, criar um grupo de pesquisa para estudar isso, né? Por que essas dificuldades das mulheres? E isso levou à criação do GPEA, que é o Grupo de Pesquisa de Estudo de Inclusão na Academia, e o grupo se dedicou a fazer uma pesquisa empírica, muito interessante na faculdade, de estudar as relações de gênero dentro do universo da graduação. O resultado desse trabalho foi publicado pela Unesco num livro muito interessante que se chama Interações de Gênero nas Salas de Aula da Faculdade de Direito da USP, um currículo oculto, e mostrou, resumidamente, e o que eu vou falar é triste, né, que as alunas que iniciam a graduação, claro, acabaram de passar por um processo, né, seletivo muito competitivo, então são alunas de extrema competência, que, com muita determinação, né, que normalmente têm já uma posição de liderança, né, ou estão acostumadas a estar numa posição de liderança, e se elas iniciam a graduação do direito, então, a partir desta posição, e bastante autoconfiantes, essa atitude vai mudando rapidamente, e antes da conclusão da graduação em direito, a postura dessas alunas passa a ser uma postura silenciada e insegura. Então, essas alunas mostraram, né, como elas são, e esse trabalho mostrou como as alunas são sistematicamente interrompidas, como a opinião delas nunca é levada em conta, como elas não se sentem confortáveis para participar de qualquer discussão, como se sentem os alunos homens, como essas alunas têm um curso baseado numa bibliografia composta predominantemente por autores homens,
numa aula comandada normalmente por um homem. Basta ver, nesse semestre eu dou aula para o 2º ano do curso de graduação, eu sou a única mulher que dá aula para aqueles alunos. Eles têm aula só com professores homens. Então, como resultado desse processo, há essa naturalização do masculino, há uma invisibilização de gênero, não só para as alunas, mas também a pesquisa revelou que com as docentes acontece a mesma coisa. Então, a forma como essas docentes são vistas pelas alunas e alunos revela muito a inequidade de gênero. Como assim? Enquanto, por exemplo, os docentes homens são vistos como seres complexos, integrais, então aquele professor é assertivo, é meio nervoso, é simpático, ele tem várias características, ele é um ser complexo, como nós somos todos. As mulheres não, as mulheres docentes são vistas pelos alunos como seres mais planos, a partir dos estereótipos femininos. Então a docente mulher ou cai no estereótipo da mãe, a docente afetuosa, ela é fofa, carinhosa, ou a docente megera, que faz o perfil rígida. É isto, é uma ou é outra coisa. Moral da história, o direito é um território masculino, os métodos de ensino são masculinos e, como resultado, as mulheres acabam oprimidas e excluídas. E a questão central é saber por que acontece esse desaparecimento das mulheres, no que nos interessa hoje, especialmente durante a trajetória acadêmica, para que a gente possa pensar em mecanismos de reequilíbrio de gênero. Claro que quando a gente fala da trajetória acadêmica, algo que nos marca muito é o formato e a dinâmica dos concursos. A começar dos próprios concursos de ingresso na carreira. Se a gente olhar, e eu sempre gosto de trazer números, se a gente olhar os concursos públicos docentes na Faculdade de Direito da USP, uma pesquisa feita entre os anos de 2008 e 2017 verificou que os homens representaram 80% dos candidatos inscritos, sem crescimento do número de mulheres durante o período. Da mesma forma, nos 145 concursos realizados, sejam eles de ingresso, livre docência ou titularidade, só 13% dos membros da banca examinadora eram mulheres. Vejam que, quando eu trago esses números, a gente pode relacioná-los a uma série de fatores, a uma série dos chamados, inclusive, vieses de gênero, dos preconceitos implícitos ou da chamada violência simbólica, mas o efeito tesoura tem ainda outros tantos fatores importantes para a gente trabalhar, como, por exemplo, o conflito carreira versus família, que vai se dar com a mulher nas nossas áreas já desde a pós-graduação, quando ela começa a ser cobrada a constituição de uma família, ao papel de mãe, e cobrada muitas vezes a se decidir, como se isso fosse necessário, entre ser uma pesquisadora ou ser aquilo que a sociedade espera dela, que é cumprir o estereótipo de responsável pela reprodução da espécie, do cuidado com os filhos. Então a gente tem esse conflito, carreira-família, nós temos a falta de modelos, como eu disse, a mulher não se vê na liderança, e aí vem aquela pergunta que eu fiz no começo, como é que você consegue conciliar? Essa pergunta soa como elogiosa, mas é muito triste. Ela é muito cruel, porque ela foi feita para ser respondida, como eu sempre respondo. Hoje eu tenho coragem de responder assim, antes eu não respondia, eu só ficava triste. Ela é feita para ser respondida com eu não consigo conciliar. Porque a pergunta é, como é que dá para você ser mãe, ser uma diretora de unidade, ser uma super pesquisadora reconhecida? Não dá, né? Aí você responde, não, é que às vezes eu não consigo ficar com os meus filhos. Às vezes eu não posso participar daquele congresso internacional, porque não deu para viajar por causa dos meus filhos. Às vezes eu tenho que faltar num compromisso. Então é uma pergunta que quer lidar com esse fracasso para mostrar como nós estamos fora do estereótipo ou do papel que a sociedade nos exige. Que é esse papel da mulher mãe, a mulher dócil, a mulher do espaço privado, não do espaço público. E nós temos, como eu disse, entre esses fatores do efeito tesoura, os comitês científicos e de gestão formados majoritariamente por homens.
Nesse cenário, né, e desse resumo de fatores, é claro que os critérios seletivos para as mulheres vão ser muito mais rígidos do que os critérios para os homens. A competição é desigual, né? E, além de tudo, as mulheres têm que provar que são muito mais do que boas. Tem uma pesquisa que o Instituto L'Oréal fez há uns anos atrás, fora do Brasil, né, sobre como as mulheres e os homens são avaliados de forma diferentes. E aí a pesquisa, resumidamente, era enviar currículos idênticos, só mudava o nome, John ou Jennifer, né, para avaliadores, né, para fazer um escalonamento, para definir o que era melhor. E, embora os currículos fossem idênticos, sempre os currículos masculinos eram avaliados mais positivamente do que as mulheres. As Jennifers só ganhavam no requisito simpatia. Todo o resto, né, era ganho por homens, embora o teor dos currículos fosse exatamente o mesmo. Então, quando a gente fala na mulher na academia, e agora eu vou me permitir, peço licença e desculpa para ser grotesca. As mulheres na academia acabam sendo encaixadas em 3, no máximo 4 estereótipos, conforme a nossa fase de vida, né, a nossa idade. Então, ou a mulher é a bonitinha, que trocou favores sexuais para chegar onde chegou, ou a mulher é a louca desequilibrada, né, porque tem o perfil incisivo e se impõe, características que nos homens são vistas como qualidades de liderança, né, ou a mulher é a mal amada, né, que é boa na carreira porque não tem mais nada, não foi competente para formar uma família, que era o seu destino natural. Esses são os estereótipos. A gente vai indo de um para o outro, né? Conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai passando. Eu já entrei no perfil louca, desequilibrado, né? Mas percebam, eu estou sendo grotesca de propósito, porque é duro. A gente está risada, mas sentir na pele dói. E dói muito, porque é uma campanha de desvalorização, né? Que quer mostrar para a mulher que ela está ocupando um espaço, ou tentando ocupar um espaço que não é seu. E por isso, a gente não se sente vencedora propriamente, né? A gente se sente sobrevivente desse processo, com todas as cicatrizes possíveis. Então, o traço comum das mulheres, de nós todas na liderança, é a força, sim, mas também é essa carga de sofrimento acumulado. Isso é desnecessário. Quantas vezes nós fomos assediadas sem poder responder com reprovação de forma objetiva? Né? Quantas vezes nós deixamos de revelar as nossas condições desiguais? Por exemplo, né, a gente tem que ocultar que a gente tem que buscar o filho, como se isso fosse errado. Né? Quantas vezes nós adotamos signos masculinos para conseguir seguir na carreira? Né? Eu sou uma pessoa muito sorridente. Faz uns 5 anos. Antes de ser titular, eu nunca me permiti sorrir. Hoje eu sou muito, os alunos falam, ai, professora, como... Hoje dá, antes não dava. Né? Quantas de nós trabalhamos de madrugada em projetos profissionais para não deixar de lado o papel de mãe que a sociedade nos exige? Né? Quantas vezes a gente ouviu e ouve das famílias, de amigos e de colegas de profissão, como nós somos esposas e mães ausentes. E a gente tem que ficar se desculpando por isso. Né? O mundo acadêmico não é projetado para as mulheres ainda. Vocês poderiam me dizer, professor, hoje tudo está mudando. De fato, está mudando. E as manifestações machistas já não são tão explícitas. Já não há mais tanta coragem para isso. Né? Mas isso não significa que as coisas tenham realmente mudado e que nós estejamos mais libertas das nossas correntes, professor Ari. Né? Numa sociedade estruturalmente patriarcal e machista como é a nossa, acho um papel fundamental o da universidade de mostrar que as relações podem e devem ser diferentes, né? Formando alunas e alunos para uma experiência mais plural, né? Sobre aquilo que eles vivenciam e vão vivenciar na sociedade. Atendendo ainda à preocupação de que nós formamos lideranças. Nós formamos as pessoas que amanhã vão ocupar as posições de poder e, portanto, vão ser diretamente responsáveis pelas transformações da sociedade ou não, né? Ou pela continuidade desse estado de coisas.
Portanto, quando a gente fala de equidade de gênero, né, dentro da universidade e dentro das nossas carreiras, ela só se conquista com a promoção de uma educação de gênero, né, que é especialmente relevante para todos nós. Quando eu falo em educação de gênero, eu não estou falando, né, que a gente resolve as coisas incluindo disciplinas sobre feminismo nas nossas grades curriculares, né, nos nossos cursos de graduação. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de trazer a questão de gênero de forma transversal nos nossos currículos, né, e nas nossas áreas, com as diferentes questões, né, levando a uma reflexão sobre gênero em todas as disciplinas. Né. Também de nada adianta promover uma formação de gênero se a estrutura universitária não levar em conta as diferenças e necessidades femininas. Por conta disso, né, cabe, acho que a todos nós, proceder a uma reflexão sobre as nossas normas mesmo. Sobre o que a gente tem como disciplina na carreira docente, a fim de identificar e corrigir hipóteses que desfavoreçam docentes, pesquisadoras e alunas em relação a gênero. Por exemplo, até pouquíssimo tempo atrás, eu digo pouquíssimo mesmo, né, para nós, docentes, não era considerado o período de licença maternidade para a avaliação da nossa produtividade. Uma das docentes, das poucas docentes da Faculdade de Direito, uma das docentes mais produtivas que nós temos na Faculdade de Direito, que é excelente, uma referência nacional e internacional na sua área, alguns anos atrás, teve uma decisão da universidade de rebaixá-la de regime, porque ela não estava produzindo. E todo mundo falou, como? Ninguém entendeu, e a gente foi ver a decisão e a que período ela se referia. Essa docente teve 2 filhos seguidos. Claro que nesse período ela ficou em licença, e por isso ela foi rebaixada. Isso é norma, ou era norma. Foi revisada até pouquíssimo tempo atrás. Né? E assim tantas outras. A gente poderia trazer uma série de exemplos de normas ainda vigentes na universidade. Não é que as normas foram feitas para maltratar as mulheres, não é disso que eu estou falando. E eu não estou propondo aqui uma luta de nós contra eles. O que eu estou dizendo é que essas normas foram construídas a partir de uma visão masculina, sem enxergar o universo feminino. E aí não funciona. Né? E aí dá errado. Não é que a norma foi feita para, então se a docente tiver filho, nós vamos prejudicá-la. Não é isso. Ela foi projetada para um homem que não tem problemas com nada disso. Né? Porque a sociedade não espera que ele cuide desses filhos sozinho, e, portanto, ele nem tem a licença paternidade, como é a licença maternidade, e a realidade é outra. Outra questão fundamental, e termino aqui, professora Janina, não dá para falar em equidade de gênero nas nossas carreiras sem a gente pensar em ações afirmativas. E agora a gente entra num problema. Né? Discutir ação afirmativa, meu Deus, é preciso entender bem o que a gente está a discutir quando o tema é ações afirmativas e equidade de gênero. A gente tem que afastar essa discussão de uma falsa dicotomia entre mérito e ação afirmativa. Né? Ou entre mérito e equidade de gênero, porque esses 2 elementos, na verdade, não se opõem, eles se complementam. E isso se justifica, esse raciocínio se justifica por 2 razões fundamentais. Em primeiro lugar, quando a gente fala de uma ação afirmativa, né, para a inserção de uma mulher numa posição de liderança em qualquer área, isso não significa a concessão de um favor político a alguém a partir do gênero. Isso negligenciando aí uma capacidade técnica ou um mérito. Pelo contrário, a gente está falando do reconhecimento da trajetória e da efetiva competência de uma pessoa que alcançou o destaque profissional não por ser mulher, mas apesar de ser mulher. E isso tem que ficar claro. Né? O segundo argumento contra a consideração desse debate a partir da pretensa dicotomia mérito e equidade de gênero reside na necessidade de superação de uma esfera meramente simbólica. Quando a gente fala da maior presença feminina
né, nas carreiras docentes, aqui para que nos interessa na discussão de hoje. Isso vai muito além de conscientizar a universidade ou a sociedade sobre a importância da equidade de gênero. Não é isso que a gente quer fazer. Não é só isso, não é isso que é o importante. O real benefício ultrapassa o simbólico, ultrapassa a esfera individual de cada uma das mulheres para atingir uma reflexão e uma aplicação sobre as nossas áreas que seja mais responsiva, que seja mais eficiente à sociedade. É dizer, mais mulheres na discussão significa uma melhora da discussão. Quando eu digo isso no mundo do direito, é muito claro. Num país em que eu tenho, né, o prêmio vergonhoso de ser o quinto do mundo que mais mata mulheres por sermos mulheres, se eu tiver mais mulheres em cargos de liderança, isso tende a mudar mais fácil do que tendo só homens. É sério desse jeito. Isso não tem nada de simbólico. Termino, professora Janina, dizendo que eu não quero aqui dizer com esse debate, ou eu não pretendo excluir os homens do processo de reflexão sobre a inequidade de gênero como um grande problema social. Para o êxito nosso nesse desafio de mais equidade de gênero, mulheres e homens têm que trabalhar juntos, e que bom que nós já fazemos isso, que nós temos tantos aliados, tantas aliadas, né, e que isso vem sendo feito. Também digo que, por não ser uma luta de nós contra eles, quando eu falo de uma sociedade patriarcal e machista, eu estou falando que todos nós vivenciamos essa cultura, homens e mulheres. Então, é uma autovigilância que a gente tem que se impor a todo momento. Embora esse debate ainda esteja no seu início, embora haja muita coisa para fazer, como eu disse, eu termino como comecei, eu acredito que esse seja um caminho sem volta, e eu fico muito feliz a gente poder discutir isso aqui, e discutir abertamente esse tema que há 5 anos atrás seguramente seria impossível ter assim entre nós. Obrigada pelo convite e obrigada pela paciência. Obrigada, professora Anelisa. Vou passar então a professora Patrícia Gama. Obrigada, professora Janina. Eu gostaria de agradecer o IEA, professora Ari, pelas palavras, e as minhas colegas aqui, a professora Anelisa, a professora Liede, que representam diferentes áreas da Universidade de São Paulo, mas, como colocou tão bem a professora Anelisa, nós estamos falando de um assunto que ultrapassa a questão de áreas, né? Então, eu acho que dentro daquilo que ela já mencionou, né, as frases que ela diz que a gente ouve, né, é isso mesmo, né, a nossa rotina. Então, a minha trajetória, então, assim, eu sou bióloga de formação, então, dali já começa um ponto, né, uma questão, escolheu a área biológica porque é mulher, então é um caminho mais fácil, né? Então, já começa lá atrás, né, no momento da decisão da carreira. Naquele momento eu tinha que decidir entre a biologia e a medicina, porque eu tinha sido aprovada nos 2 cursos, e assim, como não a medicina, mas sim para a biologia, que era o meu interesse já de muito tempo, e era o que eu queria. Então, acho que vem, né, lá de trás da gente. Eu venho de uma família machista, né, a gente vem de uma geração onde havia isso já muito forte, muito impregnado, mas também de uma família de mulheres muito fortes. Então, onde o espaço da mulher tinha que ser mantido e garantido no dia a dia, embora a gente ouvisse, né, sempre essas falas. Então, acho que a gente cresce com isso, né? Eu acho que a questão que ela levantou quanto à educação de gênero é fundamental, porque a gente precisa trazer isso para as crianças, né? Isso tem que vir, não adianta a gente
querer distorcer isso ou mudar esse curso depois, né? Então é muito difícil a gente fazer isso a posteriori, né? Seja qual for o assunto, mas acho que esse é um ponto. Então acho que essa questão educacional ela é pungente, né? A gente tem que ter esse olhar e eu acho que o que foi feito pela professora Janina com esse projeto na FAPESP, pelo IEA, é uma ponta da universidade, a gente sabe que há outras áreas envolvidas, e aí, dentro desse caminho, né, de pensar ciências da vida, a biologia, a primeira frase que eu ouvi de um professor na biologia, quando eu cheguei ao IB, aqui, né, um colega que já não está mais aqui, mas eu vim visitar a biologia antes de entrar, de passar no vestibular, porque a minha determinação era, eu vou fazer biologia na USP, eu não vou fazer em outro lugar, eu preciso, eu quero e eu vou fazer biologia lá. Então era uma coisa já, né, de determinação. E eu vim com 2 amigas visitar o IB. E a primeira coisa, a gente saiu batendo nas portas dos professores, conversando com os professores, né? Era tudo muito aberto e tal. Aí ele falou assim, bom, na biologia as meninas entram por uma razão, se casar com alunos da Poli. Aí eu olhei assim, eu fiquei perplexa, porque eu falei assim, qual vai ser a aula que eu vou ter aqui, né? É o lugar que eu quero, é o lugar que eu estou, assim, estudando 20 horas por dia para passar nesse vestibular e eu ouço uma fala dessas, né? Mas aí, depois eu entrei, né, eu fui ser aluna desse professor e eu vi que, assim, ele tinha feito uma brincadeira de extremo mau gosto, né, com 3 adolescentes que estavam ali, que não era para ter feito aquela brincadeira, mas aí a gente entendeu que aquele universo, né, mesmo sendo a biologia considerada uma área, vamos dizer, já na época, que tinha, né, a maior entrada de mulheres, havia esse pensamento que não podia ser expresso nem de brincadeira, né? Então as brincadeiras mudaram, né, nesse sentido e às vezes esses comentários, mesmo no tom da brincadeira, no tom irônico, eles agridem a gente, né? Eles realmente machucam. Então desse contexto da biologia, eu já passei para o Instituto de Ciências Biomédicas, onde, já no 2º ano da faculdade, onde havia ainda, né, eu entrei num momento que a gente ainda tinha antigos catedráticos, o ICB foi constituído por diferentes faculdades da Universidade de São Paulo na reforma universitária. Então essa figura ainda existia e eram homens, né? A gente não tinha mulheres na liderança nesse contexto, e só que aos poucos essas pessoas foram deixando a universidade e realmente o Instituto conseguiu abrir esse espaço maior para mulheres na liderança. Nós tivemos uma diretora, a professora Magna, que hoje é docente da Faculdade de Medicina, e eu, hoje, como diretora, né? Então, foram muitos anos, eu estou falando, né, aí de 25 anos, entre a gestão de uma mulher até eu chegar a essa direção novamente. E aí as pessoas perguntam, bom, mas eu ouvi o tempo todo essa fala, ainda bem que você se candidatou, ainda bem que você ganhou essa eleição, porque a gente precisava muito ter uma mulher na liderança, né? E aí a gente vê que é uma questão que a gente às vezes nem para pensar o quanto isso aflige outras pessoas nas diferentes funções dentro da unidade que a gente tem, né? Não só docentes, mas os servidores técnicos administrativos, a gente vê isso no contexto dos terceirizados, né? Aquele olhar de ainda bem
e será que a gente vai conseguir fazer isso novamente, né? A gente vai conseguir manter? Então, nessa trajetória, durante a minha formação, e eu acho que até eu passar pelas diferentes etapas aí da carreira, eu fui sendo atraída, claro, a gente olha para tudo que está acontecendo, mas eu fui sendo atraída sempre pelos modelos das mulheres fortes. Eram fortes na área de pesquisa, eram fortes na liderança, se impunham, às vezes, nessa base da força de ter que derrubar um argumento. Às vezes, a gente percebia que, dentro do contexto, elas usavam algum argumento misógino ou machista propriamente naquele momento para poder se defender de uma determinada situação. E isso foi crescendo de uma forma que hoje o Instituto, eu sou diretora, eu tenho um vice-diretor, a gente decidiu por uma chapa mista, porque a gente entende que esse equilíbrio é muito importante na troca de pensamento, né? Mas eu tenho hoje as 5 comissões estatutárias presididas por mulheres, as assistências comandadas por mulheres, chefes de departamentos, nós somos 7 departamentos, 3 comandados por mulheres. Muito em função do que a gente vinha comentando um pouco antes da sessão começar, da inabilidade que a gente tem de dizer não, né? Durante esse tempo, eu tive uma percepção muito forte de quantos nãos eu ouvi de homens, né? Assim, a gente faz uma proposta qualquer de trabalho, ou de você pode assumir uma determinada posição, e a resposta é não. Né? Não porque eu estou ocupado, não porque eu tenho outras coisas a fazer. Você faz a proposta para a mulher, ela fala, claro, eu posso sim, eu dou um jeito, né? E é eu dou um jeito que a gente acomoda essa figura, né, vou me usar do que a Eliane colocou no concurso dela de titular, da figura do malabarista, né, equilibrando pratos. Eu tenho colegas que me chamam de polvina, porque eu fico equilibrando com muitos braços, né, várias funções na universidade, fora dela, no contexto que a gente ocupa, mas eu acho que é porque a gente tem essa capacidade de pensar que pode se ajustar. Muitas vezes isso, como a Anelisa falou, é em detrimento de outras coisas que nos consomem, de tarefas pessoais, né? As pessoas falam, bom, mas você consegue dar conta de fazer exercício, de manter sua atividade física, você faz o seu check-up? Bom, eu faço quando dá, né? A gente vai acomodando as coisas conforme a gente consegue. E então, assim, eu acho que essa diferença, né, quando ela é pensada de forma a gente tentar equilibrar o contexto, as coisas funcionam de uma forma melhor, né? Ou no meu departamento propriamente, no ICB, hoje os homens são minoria no número de docentes, né? Então a gente está dentro de uma área, eu estou falando do ICB, mas a gente sabe que na biologia também esse universo mudou. A Débora está aqui como vice-diretora, a Faculdade de Medicina hoje tem uma diretora mulher, né? A odontologia também tem um cenário um pouco diferente, a enfermagem sempre foi uma área mais voltada com mulheres na liderança, assim como a área de saúde pública da nutrição, né, é bastante caracterizada dessa forma. Então, a gente tem esse papel. Agora, no contexto do dia a dia, o que a gente vê, por exemplo, são mulheres que, dentro da nossa rotina de pesquisa num laboratório, as mulheres assumiram muito a função de ela é o chefe do laboratório, né? Às vezes ela é uma técnica, uma especialista de laboratório, às vezes ela não foi para a carreira docente porque ela ficou como especialista associada a um pesquisador. Existe um filme muito interessante, né, nesse sentido, que
que fala, né, a Glenn Close, o filme é a esposa, e a Glenn Close é a esposa de um grande pesquisador que ganha o prêmio Nobel, e ele, por trás daquele trabalho imenso dele, quem tinha feito tudo era ela, sem o reconhecimento que ela tinha que ter. E aí, se a gente vai olhar a história das pesquisadoras dentro das ciências da vida, tem uma escritora também, que é a Marie Benedict, que trata, ela leva um pouco para o lado da ficção, mas ela usa a biografia dessas pesquisadoras, e um dos livros é sobre a Rosalind Franklin, que justamente coloca, né, toda a teoria, né, sobre o DNA, todo o trabalho que foi feito sobre o DNA, com Watson e Crick, que ganharam todos os prêmios, e na verdade a estrutura cristalográfica da molécula, né, do DNA, já tinha sido descoberta por ela, com muitos trabalhos que acabaram rendendo a ela, né, uma doença por causa da exposição àquela situação. E ela narra em detalhes as situações de constrangimento que ela passou, de momentos em que os trabalhos, os resultados dela foram roubados dela para que fossem apresentados no nome de outras pessoas. Não, não eles dois, né, mas ao líder daquele grupo onde ela estava lá na Inglaterra. Então, assim, eu acho que a gente hoje ainda nota com uma menor frequência, porque eu acho que as novas gerações vêm vindo com um outro ideal, né, com outra perspectiva, mas a gente ainda vê grupos de pesquisa, laboratórios, onde o lab manager, né, que a gente tem nos Estados Unidos, aquela figura que faz o arranjo do laboratório, muitas vezes é a mulher que está comandando todas as áreas do laboratório, porque ela não disse não, né? Ela não disse não, eu não vou fazer isso, ou eu quero seguir a minha carreira, porque em todos os momentos houve aquela situação, não, mas eu sei que eu posso fazer, que eu vou contribuir, que se eu não fizer, ele não vai fazer, né? Então, acho que isso daí é muito patente dentro da área, dentro da área, né, não vou entrar dentro da área médica e clínica, porque eu acho que também há um outro contexto de disputa né, de progressão de carreira, mas eu acho que dentro daquilo que a gente construiu e do que a gente vem construindo dentro do Instituto, como diretora, a gente acaba tendo cargos e funções em outras instâncias da universidade, né? E eu sou membro da Comissão de Atividades Acadêmicas, que é a CAA. Então, quando eu fui eleita diretora e eu chegava às reuniões, muitas vezes em diferentes reuniões na universidade, eu era a única mulher. E eu chegava naquela sala e eu olhava assim em volta e eu falava, e agora, né? A Liede sabe o que eu estou dizendo, porque eu cheguei a um conselho universitário, ela tinha acabado de sair da diretoria da Poli, tinha a Regina, diretora da escola de enfermagem, e eu olhava e falava, nossa, são pouquíssimas as diretoras. Hoje o cenário mudou, né? A gente vê, Marli também está aqui, fazendo a direção de uma unidade onde isso acontece pela primeira vez. Então, acho que a gente tem um cenário que vem mudando, como a Anelisa falou, na base daquilo que a gente vem empurrando com muita força para acontecer, com algo que a gente vai carregar, né, com algumas marcas para que a gente consiga mudar, né, mas a gente realmente precisa mudar essa forma do olhar. Então, dentro da CA, e eu me permito fazer essa observação, nós discutimos muitas vezes, a CA hoje é uma comissão bastante dividida, equilibrada, né, em termos de representação, mas por algum tempo eu era a única mulher ali, além da Marina, que é a secretária-geral da universidade.
E aí a discussão era, nós temos que criar, por exemplo, um edital exclusivo para mulheres titulares, um edital para titular só para mulheres concorrer. E quando a professora Heloísa chegou a essa comissão, ela deu força a algo que eu e a Marina defendíamos ali naquele ambiente. Nós não temos que colocar isso como algo que, olha, vou usar um termo pejorativo, mas coitadinhas, se a gente não fizer isso, a gente não vai conseguir ter esse aumento de mulheres como titulares. Então, por que a gente não consegue chegar a isso pelo nosso mérito, por equilibrar bancas, para a gente não ouvir coisas do tipo, né, por que você se colocou dessa forma, ou você é a única candidata mulher num concurso dentro da sua unidade ou em outro lugar. Então, acho que o caminho não é o edital pode até oferecer um caminho, a gente pode buscar uma forma de fazer um edital acontecer, mas não fazendo com que isso seja algo por benevolência ou né, a gente não está fazendo caridade, né? A gente quer que a competição aconteça e que haja um respeito pelas posições, né? E não alguém que vai dar uma nota baixa a alguém que está concorrendo porque ela é mulher, né? Então, acho que a gente não pode ir por esse caminho. Então, é uma discussão que a gente tem constantemente na Comissão de Atividades Acadêmicas. Eu posso dizer isso porque é algo que a gente pensa, né, e como a gente pode ampliar esse debate e trazer isso para outras unidades. Sempre o que eu tento levar, né, o que a gente tenta levar é a questão de que se dentro da minha unidade o cenário é completamente diferente, né, nós somos fora da curva nesse sentido, em termos de distribuição de docentes, de lideranças femininas, de alunas, né, a gente não pode ficar tranquilo nessa posição, achando que, porque a gente está numa unidade nesse momento, né, agora, quantos anos o ICB está fazendo? 55 anos. Então, porque a gente chegou nesse momento que está assim, isso não quer dizer que a gente não tenha que pensar nas outras áreas e nas outras unidades. Então, acho que isso é algo que a gente tem que colocar, né, e tentar levar desse projeto, talvez ideias para que a gente possa discutir em termos de comissão também, como é que a gente pode ter mais espaço nessa questão, né. E eu acho que um ponto assim importante que eu gostaria também de colocar é que dentro da área de pesquisa biológica, todos os parâmetros, né, os medicamentos que nós tomamos ou os procedimentos que nós recebemos, todos eles são baseados em pesquisas feitas com homens ou com animais, se for o caso do sexo masculino. Então, por quê? Porque havia na pesquisa um padrão de se estabelecer, de não misturar. Eu vou construir um experimento, experimentalmente, eu não deveria misturar machos e fêmeas dentro de um planejamento experimental, porque haveria uma interferência, principalmente das fêmeas, da questão toda de variação hormonal. Então, esse planejamento sempre era feito com machos adultos. Isso, há mais ou menos uns 8, 9 anos atrás, a Federação Americana de Biologia Experimental, FASEB, levantou essa questão e trouxe para o debate a questão do planejamento experimental. Então, a gente está falando agora de um outro aspecto, né, de pesquisa, de trabalho nosso, em que a questão do feminino tinha que entrar. Quer dizer, será que eu posso determinar que uma dose de um analgésico é igual para um homem e para uma mulher, se todo o trabalho foi baseado no homem adulto pesando 75 quilos? Né? Não podemos.
né? Então, isso começou a gerar uma série de discussões que entraram no contexto das sociedades das áreas diferentes da área biológica, para que a gente possa trazer esse olhar, né? Então, como a minha linha de pesquisa passa pelo contexto da amamentação, então eu tenho esse lado do feminino muito forte dentro da área de pesquisa. Na minha linha, eu nunca pude separar, por exemplo, machos e fêmeas, porque eu tinha o interesse de estudar os dois casos, né, os resultados dos dois. Então, mas isso é algo que, dentro da área biológica e da área de saúde, hoje se questiona muito, porque os parâmetros que são adotados muitas vezes não funcionam adequadamente em mulheres por conta disso. Então, aquelas mulheres hoje que estão na pesquisa, que foram, né, para o lado da pesquisa e que conduzem esses trabalhos, hoje a gente tem essa tarefa, essa condição, né, de ter esse pensamento e de levar isso para o planejamento experimental que a gente faz. Embora toda a literatura científica passada esteja num outro contexto. Então, eu acho que eu encerro por aqui, agradeço vocês. Muito obrigada, Janine. Obrigada, Patrícia. Vou passar a palavra para a professora Liede. Antes, eu só queria, agradecer a presença, né, de todos e todas que estão aqui e agradecer a presença da professora Marli Babinski, diretora do Instituto de Geociências, a professora Eliane Berlato, vice-diretora da CODAGE, professora Débora Chad, vice-diretora do Instituto de Biociências, e o professor Amâncio Jorge Oliveira, vice-diretor do Museu do Ipiranga. Liede. Obrigada, é um prazer enorme estar aqui. Obrigada, Janina, pelo convite. Obrigada a todos, a casa, por nos receber. Ari e Roseli, obrigada de abrir essas portas do IEA para essa discussão. Sempre quando a gente comenta entre o grupo de trabalho, hoje eu tenho um painel sobre discussão de gênero. Mais um? Não, esse é um papel que a gente tem que fazer. Então, enquanto houver diferenças, a gente tem que discutir, né? Essa é a primeira ação. Depois, nos papéis de liderança, como que a gente pode conduzir ações concretas para que as coisas possam ocorrer e melhorar para a equidade. E uma outra questão, quando a gente está falando aqui de liderança, né, é inspirar, né? Então, a inspiração ela é fundamental para as mulheres, né? Então, ela saber que aquilo é possível, porque muitas vezes ela vê tantas barreiras que ela não quer nem fazer um concurso. Muitas vezes um concurso, vamos dizer, na mais alta carreira docente, que é titular, há mulheres preparadas para fazerem isso e não fazem, porque elas são desestimuladas a fazer isso. Então, a inspiração feita pelas líderes mulheres, acho que é importante, né? Não só para as jovens, mas para aquelas que estão na carreira já, né? Então, eu queria abordar um pouco essa questão da liderança. A gente sabe como é difícil a carreira docente, a gente sabe como é difícil ingressar na carreira docente, fazer a livre docência, né? E chegar a titular e depois nos cargos de gestão. A gente sabe muito bem que isso vai afunilando, né? Eu venho de uma unidade que tem bastante masculina, né, Ari, né, Roseli? A gente estamos ainda escorregando no cerca de 20% só dos alunos de graduação, um pouco mais de quase 15% de professoras, né? E titulares menos ainda. Então, quando eu vejo, por exemplo, na nossa unidade, que a primeira titular, ela se tornou titular, a escola já tinha mais de 100 anos, né? E era uma comemoração, né?
porque ela abriu as portas, né, para as mulheres saberem que era possível. Quando eu fui eleita diretora, a escola só tinha diretores homens por 124 anos. Então, no dia que a gente foi fazer a festa toda da diretoria, formou-se uma fila enorme de mulheres. Então, eu entendi ali o meu compromisso, não só com a escola, como eu sabia que tinha, mas o meu compromisso com aquelas mulheres, né? A alegria daquelas mulheres. Então eu falei, bom, agora o meu compromisso está em dobro, né? Eu sei que a gente tem muitas ações a fazer, a gente erra e acerta. Eu preciso acertar mais do que errar. E eu preciso inspirar essas mulheres, né? Então, a gente tem alguns deveres, e assim, a gente já tem muitos deveres, mas eu acho que esse é um dever bom, esse é um bom dever, né? Da gente discutir o papel das mulheres, discutir liderança, discutir capacidade, fazer ações concretas e inspirar, né? Eu fui levantar dados de entender como é a carreira, agora não das docentes, mas a carreira em trabalho, né? Então peguei aí dados de empresas, onde a participação feminina é 48%, ou seja, meio a meio, tá? Isso na entrada, né? Então, e aí eu fui olhar promoções. Cada 10 homens que foram promovidos, só 7 mulheres foram promovidas. Então, a possibilidade dela ficar no primeiro estágio da carreira, seja em empresa, veja, a universidade não é diferente, não é um mundo à parte, né? Então, a gente já vê o que vai acontecer. E vai afunilando. Quando você vem para uma carreira aí, que a gente fala nas carreiras de diretoria, então isso diminui drasticamente. Mas é drástica a redução. E o mesmo acontece na universidade. Há, sim, nos últimos anos, uma aceleração desse processo. Esse processo, eu acho que vem acelerando e está melhorando muito, mas tem muito ainda a se fazer. E um dado do Fórum Econômico Mundial, que ele faz um trabalho, né, sobre o índice do gap de gender, ele olha a questão educacional, que nos mais de 140 países, e de saúde, estão muito próximos os dados das mulheres e dos homens. As mulheres andam se educando bastante, principalmente nos últimos anos. Mas quando você vê a participação efetiva das mulheres na economia, é 61%. Se os homens, se você usar o 100% para os homens, as mulheres 61%. Ou seja, a participação efetiva, ela muitas vezes não chega lá. Tá dando para ouvir? Tá. Mas a questão, eu acho que relevante, é o empoderamento político. E aí sim a gente escorrega nesse dado. Então, assim, as mulheres assumindo uma posição política importante, né, representativa, essa daí é menor ainda. E aí eu acho que é um grande gargalo. Ontem eu estava ouvindo numa rádio uma entrevista de uma deputada federal, que ela falava assim, que o que que ela escuta muito assim, ai, você é bonitinha. A palavra bonitinha, primeiro que já está no diminutivo, que é bem ofensivo, né? E assim, sempre o adjetivo são esses adjetivos pessoais e não da capacidade profissional, né? Então, veja que em todos os momentos a gente vê vamos dizer, essas agressões, às vezes chamadas até de microagressões, porque elas são subliminares, né? Mas a gente vê que isso existe na universidade. A universidade, como as pessoas são intelectualmente muito bem preparadas, a possibilidade de ser subliminar é maior ainda, né? Então, muitas vezes, quem entende que aquilo, naquela fala, há um preconceito, são as mulheres. Muitas vezes você vê, não há reação dos homens, né? Porque
não percebeu que aquilo está ocorrendo na fala de algum outro homem, né? Mas as mulheres, elas se olham porque elas já entenderam que ali tem um preconceito. Então, discutir os preconceitos, eu sei que às vezes é chato ficar discutindo preconceito, mas tem que fazer. Tem que fazer, senão a gente não muda. Como romper essa barreira, né? Essas barreiras invisíveis, inconscientes, né? E essa crença, né, da mulher ser a fragilidade, o símbolo da fragilidade, em contraposição ao que é ser firme, forte, decidida, determinada, né? E quando é isso, você também sofre preconceitos por ser isso. Então, eu acho que na universidade tem muito esse papel da superdocente, só falta a capa. Então, ela precisa ser boa professora, ela precisa ser excelente pesquisadora, ela precisa fazer tudo, né? Participar da gestão, mas, assim, se possível, sempre ajudando, né? Ajudando o chefe, ajudando o diretor, ajudando, né? E ontem eu recebi aqui da minha amiga Tânia um trabalho sobre a liderança das mulheres muito interessante, e que ela fala que, primeiro, as mulheres já têm dificuldade de compartilhar sucessos. Ela não fala dos seus próprios sucessos, porque ela acha que ela está se gabando daquilo e que isso é chato, as pessoas vai ter uma política de cancelamento dela, né? E isso existe de fato. A outra coisa é o que você citou, as mulheres precisam recusar. Então, assim, você poderia fazer parte da comissão que vai olhar, sei lá. Não, eu não vou, né? A mulher tem uma dificuldade de dizer não, cultural, né? É cultural. E esse artigo diz essa sabedoria em dizer não, né? Então, assim, eu com todos esses anos de janela, eu ouvi recentemente de uma psicóloga falando para mim, a primeira coisa não é a sua pergunta que você tem que fazer para si própria, eu consigo fazer, devo fazer, não. A primeira pergunta é, devo delegar? Você está no papel de delegar, e está no papel de cobrar. Por que você se pergunta, como que eu vou pôr isso na minha vida? E você põe mais uma coisa na sua vida, mais uma tarefa, né? Então, a possibilidade de você se tornar uma pessoa com maior ansiedade, uma pessoa que está ali achando que está sempre devendo, é muito maior, porque você põe tudo para você fazer, para suas responsabilidades, né? Então, e esse artigo mesmo, que a Tânia me trouxe, ela fala das microagressões, e as microagressões elas pegam nas feridas que estão sendo fechadas, elas se abrem novamente. Então, como se proteger disso, né? Então, é saber como se comportar perante essas microagressões, e infelizmente, muitas vezes a gente é pego de surpresa, não tem uma resposta no momento. Depois você fala, por que eu não falei tal coisa? Você pensou nisso? Chama depois a pessoa e fala, olha, isso. Não é uma questão pessoal, mas são questões profissionais, né? Conseguir fazer essa divisão, né? Usada, vamos dizer, dos bons líderes, entender os bons líderes, e aí vem mais uma vez o papel das mulheres que estão numa liderança, serem bons líderes para as próprias mulheres, né? E poder inspirar, portanto. Então, assim, aprender a delegar é importante, aprender a ser líder é importante, aprender que mandar está no seu papel, pode fazer, não tem problema nenhum, né? Aprender a dividir seu tempo. A gente estava brincando aqui, estava conversando com a Mâncio antes, como eu venho de uma escola muito masculina, eu invejo os homens porque eles fazem uma coisa de cada vez. Então, esse negócio do multitarefa é duro, né? Você se divide em 1000 pedaços, e assim, você ter foco em uma coisa que você está fazendo é ótimo, você faz bem,
Então, assim, o multitarefa sobrecarrega a mulher, porque ela tende a dizer sim, porque ela tende a achar que cabe no tempo, vai dormir tarde e dorme pouco. Quem abre mão das coisas é a mulher. Então, vamos dizer, não que seja ruim a multitarefa, é ótimo, mas isso não pode ser um peso a mais, né? Ela não pode arcar com coisas que não são dela. E tem também essa síndrome desse cancelamento que existe, que chama síndrome da papoula mais alta. Então, a liderança leva a uma posição que, se possível ser arrancada aquela papoula, será arrancada do jardim. Né? Ela incomoda. É o ser humano. O ser humano se sente incomodado quando vê alguém que se sobressai pela sua liderança ou pela sua capacidade. É muito humano isso, e isso leva as lideranças a uma posição solitária. Então, a decisão é dura, porque muitas vezes a decisão vai ser solitária. Mas é assim. Então, melhor não chorar por isso, mas fazer isso, né? E ontem eu estava num evento de mulheres, que eu adoro ir nesses eventos, e recebi aqui esse marcador de livros. Recusar à mulher a igualdade de direitos em virtude do sexo é denegar justiça à metade da população. Berta Lutz, uma pessoa nascida em 1894, que começou a batalhar pelo voto aqui das mulheres em 1919. A gente consegue o voto, né, participar do sufrágio, as mulheres, só em 1932. E são essas batalhadoras que eu acho que são pessoas marcantes na nossa vida e que a gente precisa lembrá-las, né? O professor Ari falou da Atena, né? A Atena, ela foi engolida pelo pai, né, por Zeus, porque quando ele soube que ia nascer uma filha, ele teve medo da liderança dela e que ela o superasse. Então ele engole a mãe, que tinha se transformado numa mosca, e ela já sai de Zeus da cabeça, ele já sai fortalecida, adulta, com a armadura pronta para lutar. Então, ele sabia mesmo o que vinha pela frente, né? E ela vem com sabedoria, o nosso símbolo da engenharia é a Atena, né? Que é esse símbolo dessa batalhadora, dessa lutadora e com muita sabedoria. Então, é uma simbologia bonita numa carreira que é tão masculina, né? Mas o símbolo é a Atena. E o que eu gostaria, assim, o dia que a gente parar de discutir sobre a necessidade da diversidade, eu vou estar muito feliz. Eu tenho 2 netas e gostaria que elas que não ouvissem certas coisas que eu tive que ouvir, né? E que tivessem todas as oportunidades iguais e compartilhadas, né? Eu tive muita sorte na vida, eu tive uma mãe e um pai que eu nem sentia que eu fazia coisas diferentes e que eu brincava de carrinho e não de boneca. Eu ganhava os carrinhos, ganhava carrinho da minha avó, que nasceu em 1909. Então eu tive muita sorte na vida de ter uma família que eu nunca percebi que eu brincava com coisas que não eram de meninas, né? Eu fui perceber que esse mundo era tão masculino da engenharia quando eu entrei na Poli. Éramos 29 mulheres em 620 alunos, né? E eu ouvindo coisas assim, mais ou menos como você ouvia um professor falando para mim, não sei porque mulher entra na Poli, se é para casar, e depois o que vão fazer com os diplomas? Falava isso na sala de aula, hein? Vão pegar o diploma, dar para o filhinho fazer aviãozinho. Falava isso. Então, hoje, ele teria um processo, né? Passaria aí por agruras, mas quem passavam as agruras eram as mulheres, né? Então, os tempos mudaram, mas a gente não pode deixar que as coisas aconteçam assim de forma tão livremente.
Um professor desse poderia ter causado muito estrago em muitas mulheres e feito que elas pudessem até desistir de um curso do qual ela escolheu livremente e tem talento para aquilo, né? Então, eu gostaria de ver cada vez, cada ano, e eu acho que a gente está progredindo para isso, os números mostram isso, mas a gente não pode estar desatento. De maneira alguma, a gente não pode estar desatento a isso. É isso, muito obrigada pela presença de todos, aos que nos escutam. Janina, mais uma vez, você faz um trabalho maravilhoso naquele projeto da FAPESP. Parabéns, faz toda a diferença. Obrigada, Liede. Acho que a gente tem um tempinho para 2 ou 3 perguntas, alguns comentários, quem quiser falar. Antes eu quero agradecer o apoio dos alunos e das alunas do Laboratório de Análise Internacional Berta Lutz. Não por acaso tem esse nome, né? E eles sempre nos apoiam, estão apoiando também a organização desse evento. Obrigada. Comentários? Querem falar? Juliana? Vou pegar. Gabriela. Eu acho que precisa do microfone, viu, Juliana? A Vera vai levar o microfone. Quer o microfone? Juliana Oliveira. Bom dia, professoras. Obrigada pela fala. Foi muito instigante e instigada por um dos pontos que a professora Patrícia levantou sobre a deslegitimação de mulheres que poderiam ocupar cargos a partir de cotas ou editais exclusivos. Eu queria saber se vocês vislumbram alguma outra opção institucional que não leve a esse problema de legitimação a partir da ocupação de cargos dentro da estrutura universitária. A Juliana, da FEFELESH. Gabriela. Outra pergunta? Eu vou pegar 3 e a gente volta para a mesa, que a gente tem um horário. Oi, professora. Uma parte da pergunta eu acho que a Juliana já fez, a respeito dos mecanismos institucionais. Desculpa, meu nome é Gabriela Ferreira e tenho o prazer de trabalhar no projeto de NRSI com a professora Janina. E queria perguntar, talvez, uma experiência pessoal de vocês enquanto diretoras. Vocês sentem que, enquanto diretoras, as mulheres se sentem mais confortáveis para se candidatar a cargos, para se candidatar a posições de titularidade? Essa movimentação por si só, ela representa, nas áreas respectivas, um incentivo que vocês conseguem realmente medir? Obrigada, Gabriela. Bárbara. Obrigada. Olá, bom dia. Parabenizo pelas exposições. E minha pergunta é bem objetiva, mas antes fui procurar sobre a professora Nevisa Bechara no Google. Apareceram coisas como filha de quem? Idade, marido, pai, livros. Então, dá a medida da importância do evento de hoje. A pergunta é bem objetiva. Eu sou a Bárbara, pós-doc aqui do IEA, e minha pergunta vai no sentido do diálogo que vocês exercem na pós-graduação e na graduação, na criação de canais de estímulo para as pós-graduandas e graduandas que vêm de origens distintas, periferia, áreas privilegiadas. Como se dá isso? É a questão da experiência e vivência. Obrigada. Obrigada, Bárbara. Vamos voltar para a mesa. Quer começar? Posso começar, então, com a pergunta da Juliana? Eu acho que um dos pontos que a gente tem discutido bastante, Juliana, nessa comissão e também nas nossas unidades, é o equilíbrio da composição das bancas julgadoras, né? Eu acho que, mais do que a gente ter esse olhar de, como eu falei, um edital específico, a gente precisa cuidar muito das bancas. Então, hoje, quando a gente faz a recomendação de atribuição de cargos de professor titular na comissão, todos os nossos pareceres saem com uma última linha, indicando que a unidade, ao abrir aquele concurso, considere
a composição equilibrada das bancas, para que a gente possa garantir que, se houver um concurso para professor titular, né, que é o bojo, vamos dizer, onde a ACA mais atua, e é o ápice da nossa carreira, que esse olhar tenha esse cuidado, porque senão a própria banca, se ela, dependendo da área, se ela não contar com esse equilíbrio, a própria banca vai levar a uma seleção que não está adequada. Então, um dos caminhos é por aí, né, é fazer essa orientação, e essa orientação nós começamos a fazer já no início do ano passado. Então, todas as unidades que fazem solicitação de cargos recebem a resposta com o número de cargos atribuídos, mas com essa orientação de que cuidem das bancas. E, mais do que isso, nós, enquanto diretores, na posição de diretores e de unidade, a gente também, ao receber essa orientação, a gente também tem que prezar para que nas nossas unidades as indicações aconteçam de forma equilibrada, porque as indicações para a composição de banca, elas saem dos nossos departamentos e são votadas na nossa congregação. Então, é importante que a gente leve isso também para a unidade, na congregação, para que essas composições, essas votações sejam constituídas dessa forma. Então, esse é um ponto que eu acho que é importante a gente destacar, que é algo que a gente iniciou e que não era feito ainda, né? A sua pergunta é muito, muito importante, e aí acho que tem várias questões, né? A banca, sem dúvida nenhuma, e acho que a questão da banca já vem antes, né? Então, por exemplo, na pós-graduação, uma banca de mestrado ou doutorado já tem que ter uma equidade de gênero, né? A gente fala isso, parece tão idiota, parece tão óbvio, né? Só que não é, né? Outro dia na São Francisco tinha lá um doutorado sobre aborto com 5 homens examinando, e a candidata. Não que os homens não entendam disso, mas é dizer, qual é a justificativa de não ter nenhuma docente mulher na banca? A justificativa sempre é, não, é que não tem mulher nessa área. Então, o que se criou ali? E ali é norma. Ou tem paridade de gênero, ou o orientador tem que justificar por escrito por que não tem paridade. Se ele quer dizer que não tem mulher na área, então põe por escrito e assina embaixo. Aí eles não fazem, aí agora tem, sempre tem paridade. E nos concursos é a mesma coisa, né? As regras de concurso têm que ser também mais... a gente tem que começar a entender melhor o universo feminino. Por exemplo, né, nós tínhamos um concurso de livre docência que tinha regras de gincana, né? E as regras de gincana são complicadas, né? Então, a coisa de, você recebe... no começo do concurso, uma lista lá com 10 pontos, e depois de 24 horas você tem um sorteio de 1 ponto. Bacana, né? Bacana, mais ou menos. Se eu tenho 3 filhos pequenos, quando eu fiz minha livre docência, eu tinha 3 pequenininhos, 2 gêmeos, inclusive, nenês. Você tem 3 filhos pequenos, e você tem que ter 24 horas, sem ajuda, né, para preparar 10 pontos, né, para... escrever uma prova depois de 5 horas sobre um desses pontos que vai ser o sorteado, isso é muito diferente, né? E isso gera consequências muito diferentes se eu estou falando de uma mulher que está nessa fase da vida, e a gente tem que se perguntar, é necessário fazer isso? Porque numa livre docência, o que eu quero? Eu quero uma gincana? Ou eu quero analisar, avaliar um docente pela sua excelência? Um pesquisador que saiba ser pesquisador, eu preciso brincar de gincana ou eu vou avaliar outras coisas? Então, qual a necessidade de fazer isso? Porque isso prejudica um público bem específico, candidatas, né? Que muitas vezes não tem nem sequer rede de apoio para ficar com esses filhos ou para, enfim, né, para auxiliar de alguma forma. Então, acho que tem uma série de regras, ações afirmativas. Primeiro que eu não sei também se eu entendo o argumento de não fazer, né, um edital de professoras titulares só para docentes mulheres, por conta do preconceito que vão sofrer essas mulheres, mas eu minimizo um pouco esse argumento dizendo, nós sofremos preconceito igual, né? Nós todas aqui somos titulares, tem outras aí na plateia,
Não é porque a gente estava, né, quer dizer, a gente sofreu igual e a gente continua sofrendo igual. Ah, ela é titular, mas olha como ela é bonitinha. Ela é titular, mas todo mundo sabe como ela chegou lá. Ela é titular, então, assim, não, isso não me, né, não é que me comove muito. Essa história, porque a gente sabe que a violência sempre é igual. Mas a gente pode começar com ações afirmativas já desde a ponta. Então, por exemplo, o pós-doc para as pesquisadoras, né, mulheres é importante. Já na pós-graduação, no doutorado, eu privilegiar as bolsistas, as mulheres. Né? Você fala, mas isso é tratar desigualmente, pobres homens. Dizer, mas é que é assim. Né? Então, eu acho que tem que ter, e a universidade pode funcionar ostensivamente para isso. Né? Para trazer esses incentivos para essas mulheres. Você, bom, mas é tratar desigual. Por isso a gente chama de ação afirmativa, porque eu preciso. Senão, como é que eu vou alterar esses dados da Poli, da São Francisco, de 15% de docentes mulheres? Elas não aparecem. A gente teve na São Francisco, no último ano, agora, acho que 5 ou 6 concursos de ingresso. Só homens ganharam. Todos. As mulheres nem apareceram para fazer. Então, alguma coisa está acontecendo, né? Então, eu acho que é uma série de ações. Eu acho que a gente tem que pensar institucionalmente mesmo. E, inclusive, alterar algumas normas. Né? A história de julgamento, de títulos, a gente não funciona. O nosso concurso é diferente dos concursos das federais, né? Onde você tem aquele barema, aqueles, né, que você tem que ficar com fazendo juízos numéricos, depois uma conta, monstro e tal. A gente é diferente nos julgamentos que a gente faz. Mas a gente tem que ter muito claro e levar muito isso em conta. Quer dizer, é igual o currículo de uma docente mulher, de um docente homem? São 2 pesquisadores, são 2 docentes, tem que ter excelência em pesquisa, mas de quem que a gente está falando? E se essa docente for aquela lá da São Francisco que teve 2 filhos seguidos e logo em seguida está se submetendo? Como é que eu faço? Como é que eu avalio isso? Bom, problema dela, essa é uma questão dela. Não é um problema dela. A gente tem uma questão para ser vista aqui. Né? Isso não significa fazer favor a ninguém. É muito importante. Isso significa equidade. O que é equidade? Conferir igualdade nos processos de participação. Ponto. No mais, ganho melhor, tá tudo bem. Só que tem que ter igualdade nisso, né, para participar. Então, a sua pergunta é muito, muito importante, porque eu acho que envolve a adoção de uma postura estratégica mesmo, né, que tem que ser muito bem articulada, inclusive para conseguir atender a áreas que são tão diferentes, né, e com demandas tão diferentes. Agora, a pergunta, né, de ter mulheres na liderança favorece, né, em termos de representatividade? Muito. 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 Né? É o que a professora Liette falou, que tinha aquela fila de mulheres para abraçar. Às vezes, na São Francisco, eu estou andando e eu sou super tímida. Assim. Eu estou andando assim, nos corredores, vem alguém e fala, posso te dar um abraço? Uma menina. Eu fico... Te conheço, né? E aí ela abraça e fala, é que é tão importante ter uma mulher aqui. É uma aluna. Olha o nível. Quer dizer, olha como é grave isso. Caramba. Não é isso? E eu, com toda a minha timidez, aí eu vou lá e abraço. Caramba, é importante. Né? Dizer, isso muda as coisas, muda tudo. Né? Na faculdade de Direito, hoje, o Celso Campelongo, extraordinário, meu diretor, ele me fala, Ana, está acontecendo um fenômeno aqui na São Francisco que eu nunca tinha visto, porque ele também foi vice-diretor antes de ser diretor. E ele falava, na minha gestão passada, não tinha essa fila aqui na porta da diretoria. Eu tenho uma fila ali diária de alunas e alunos que a gente atende com questões de saúde mental, com todo tipo de dificuldade, de permanência. E ele falou, não tinha isso antes. Por que não tem? Eu tinha e tem. Porque eles marcam comigo, não com ele. Não porque eu seja melhor do que ele, aliás, ele é muito melhor do que eu. Mas porque vem em mim alguém que vai ouvir. E que vai encaminhar. E eles têm menos constrangimento de fazer isso. Olha que bacana. Então, muda tudo? Muda tudo. Muda a ponto de mais mulheres se apresentarem a concursos, aí a gente já tem algo mais... Quer dizer, eu entendo que isso inspire, mas não é isso que vai mudar as coisas. Né? Só aí, para concurso, aí acho que as regras são outras. E a história do Google que você pesquisou é triste, né? É a história de, olha como você fala bem, olha, ela é inteligente. Né? É isso mesmo. As ações afirmativas, eu acho que foi bem aqui discutido e a gente tem que discutir. Isso é
uma dor da universidade e a gente precisa discutir. Composição de banca é essencial, né? Porque uma banca que você tem 5 homens, a tendência de você buscar o seu espelho é enorme. Então, colocar na banca algumas mulheres, isso é essencial para poder equilibrar, né? Nas orquestras, não põe um biombo para eles avaliarem um novo músico. Muitas orquestras fazem isso, para não ver se é mulher ou se é homem, para já não ter um julgamento prévio. Então, a gente precisa pensar em ações afirmativas, como faz isso, como compõe banca, como a gente traz mais mulheres na graduação, na pós-graduação, né? E a questão da inspiração, ela é importante, ela faz diferença sim. Eu também, assim, sempre pus para minhas colegas que eu encontrava, faz livre docência, faça livre docência. Não, ainda não estou preparada. Mulher nunca acha que está preparada, ela precisa estar preparada 100%. Se pudesse ser 110%, ela faria, né? Os homens não. Né? Ele vê se aquilo é suficiente para fazer e faz. Ele está certo. Então, assim, as mulheres, elas querem ter tudo. Ela tem um currículo para ser titular. Aí ela acha que está preparada para fazer livre docência. Então, eu sempre incentivei as mulheres para fazerem a livre docência, para fazerem os concursos de titulares, não é? Façam os concursos. Tem competência de sobra, façam, né? Mas não é simples, porque muitas vezes a mulher não quer nem se submeter, porque ela sabe que vai sofrer. Ela vai sofrer com um comentário, aquela ferida vai abrir. Então, muitas vezes ela se autoprotege, não ascendendo na carreira, não se expondo, né? Então, isso é triste, mas assim, a gente tem que incentivar as mulheres a chegarem lá. Sobre as alunas, eu tive uma satisfação muito grande quando era diretora da Poli, que tem 11 centrinhos, entre atlética, grêmio, centrinhos. Determinado ano, desses 11, 10 eram presididos por alunas. Então, isso é muito legal, né? E elas vieram conversar comigo super felizes. E aquilo foi para mim um presente, porque você fala assim, vale a pena. Né? Quantas ali não se descobriram, né? Sendo presidente de um centrinho, né? Então, assim, essas oportunidades a gente precisa realmente cultivar, né? Acho que era isso. Era esses os meus comentários. Uma satisfação estar aqui. Eu queria fazer um comentário final a respeito da pergunta da Bárbara com relação às alunas e também na posição de diretora atualmente, o que a gente leva de ações. Assim que eu assumi, uma das nossas lideranças ali estudantis falou o seguinte, professora, os docentes e os funcionários, eles têm licença maternidade, mas as nossas alunas têm, os alunos de pós têm uma licença para bolsa, tudo bem, mas a gente precisaria de um espaço. E então o que nós fizemos nós fizemos 2 lactários no Instituto, para garantir que essas mães, né, não só as alunas, mas isso veio de uma demanda das alunas, que elas tivessem um espaço para tirar o leite, guardar esse leite num espaço adequado, tivessem um conforto. Existem regras para isso, né, para esse espaço, e a gente fez esses espaços. Então, mas foi o fato de estar na direção que fez com que elas se aproximassem para fazer uma solicitação como essa, né? Então, acho que é uma posição, sim, que a gente tem essas demandas,
muitas vezes, como a Lied falou, de decisões extremamente solitárias, né? Por mais que a gente tenha uma equipe fantástica, tem horas que as decisões são bastante duras e muito solitárias, mas a gente sente que há uma aproximação, como a Anelisa falou, por causa, né, desse contato. Então, acho que isso funciona e a gente tem que aproveitar né, de estar nessa posição e nesse momento para fazer tudo que a gente pode fazer com essa função. Obrigada, Janina. Nesse observatório que a gente está construindo, né, a gente tem os dados, né, de evolução na carreira de todas as mulheres docentes, de todas as unidades da USP, né? Então, né, estamos analisando unidade por unidade para entender a ascensão na carreira, né? E mais um dado interessante é que quando a gente olha a Poli, é que no período que a professora Lied foi diretora, mais mulheres fizeram a livre docência. Então, acho que claramente foi uma inspiração, né? Gente, muito obrigada. Queria agradecer a professora Lied, a professora Patrícia, a professora Anelisa. E eu vou convidar a professora Roseli de Deus Lopes, professora titular da Poli, para fazer aqui as palavras de encerramento. A professora Roseli está na gestão, né? Aí, não, ela está desincompatibilizada neste momento da UEA. Nesse momento, não sou vice-diretora, sou professora da Poli, com licença. Não, a minha fala é breve. Acho que me sinto super representada, né, na fala dessas 3 mulheres que estão aqui do meu lado, né, uma honra estar do lado de vocês, e dá vontade de falar muita coisa para vocês. Eu queria, acho que, acrescentar uma coisa que eu acho que é importante. Eu gostei do polvina, me sinto um polvo uma polva de vez em quando. A questão mesmo em escolas, onde a gente tem um número expressivo de mulheres, né, como na biologia, essas dificuldades, né, aparecem, porque isso está impregnado na sociedade, né? Uma vez eu fui banca de um trabalho na PUC, que falava justamente de tecnologias, etc., e educação infantil. E surgiu uma fala ali no meio, né, da candidata, de que, na experiência dela, ela foi diretora na educação infantil e, num belo dia, ela recebeu a lista de materiais que ela tinha que adquirir. Então, veio uma lista lá. O que tinha que comprar para os meninos, o que tinha que comprar para as meninas. Então, começa no berçário, começa dentro da casa da gente, mesmo quando a gente tem essa clareza, né, de como é que é o mundo, e que ele tem que dar oportunidades para homens e mulheres, então toda a diversidade, todo o espectro aí da diversidade, a gente acaba reproduzindo coisas que a gente vivenciou, né? Eu tive a sorte de ter uma mãe super corajosa, que atravessou o Atlântico em busca de oportunidades, meu pai também, e eles se encontraram e eles sempre foram parceiros. Eu nunca senti diferença, sempre trabalharam juntos. Então, acho que isso, no começo, eu não tinha. Eu acho que depois de entrar na Poli, é que eu comecei a perceber as diferenças, né? E muitas coisas ficaram escondidas, né? Você fala, ok, não vou em frente. Não, mas eu acho que, assim, eu tenho uma gratidão imensa à Lied, porque eu já tinha desistido de algumas coisas na minha carreira, de tanto, até a livre docência, como é você com você mesmo, ok, mas eu tinha me inscrito uma vez, há bastante tempo atrás, num concurso de titular, não com a expectativa de que eu ia passar, mas eu queria ver como é que era, e as pessoas que estavam ali candidatos passaram a me tratar de forma diferente só porque eu tinha me inscrito no concurso. Aí eu tinha falado para o meu marido, eu não vou me submeter a isso, mas acho que a sua inspiração, e numa escola que está fazendo quase 140 anos, a gente só ter tido uma mulher como vice-diretora, e que na sequência foi diretora, isso significa muita coisa, né? Que a gente tem que realmente, a universidade, ela tem que dar o exemplo, né? Não ficar só no discurso, mas realmente ter ações, né? E muitas vezes, quando uma mulher acaba, né, passando num concurso, a gente tem algumas reações muito estranhas, que os colegas que não passam, às vezes, ao invés de olhar lá no currículo e aprender alguma coisa para saber por que essa pessoa passou e não ele, né, ficam se preocupando em tentar distorcer fatos para falar que eu era amiguinha da banca, né? Então, a gente vê muitas coisas desse tipo acontecendo com mulheres. Eu acho que a gente precisa ser respeitada, né? As alunas, as funcionárias,
né, as docentes, nós temos que ser respeitadas por aquilo que a gente está fazendo aqui dentro, né? E acho que aquilo que vocês colocaram também, né, que a mulher às vezes acha que não é suficientemente boa ainda, né? A gente tem muito disso. Por quê? Porque a cobrança em cima da gente no ambiente profissional é muito forte. Se a gente não for melhor, vão dizer que a gente é inferior, né? Então a gente tem sempre aquela insegurança, né? Será que eu já estou preparada, né? Então eu agradeço muito pelas falas de vocês. Essa discussão precisa sim continuar, porque quando a gente tem um problema, a gente precisa trabalhar nele. E esse é um grande problema, né? A gente precisa de um processo civilizatório, né? E essa questão do respeito a todas as diversidades e as potencialidades, acho que isso é muito importante. Obrigada a todos. E, bom, era isso. Obrigada, Janina. Gostoso.